O Cícero Andreasa, diretor do Centro de Controle Operacional da Secretaria de Trânsito e Transporte. Bom dia, Andreasa, tudo bem contigo? Bom dia aos ouvintes também. Obrigado pela participação aqui na Rádio Itaberá Bandeirantes. Vamos falar sobre a fiscalização eletrônica do trânsito aqui em Blumenau. Novos equipamentos, entram em operação, Andreasa. A partir de hoje é a terceira e última fase dessa etapa de implantação desse sistema de fiscalização, Andreasa? Isso, lembrando que esses 8 pontos que finalizam em a fase número 3, eles entram em operação hoje em uma fase de adaptação, como a exemplo da fase número 1 e número 2, e para valer mesmo a partir das 0 hora do dia 11 de dezembro. Que tipo de equipamentos que começaram a funcionar a partir de hoje, entrarem em operação? São controladores de velocidade, aqueles que vão fiscalizar a velocidade máxima da via, por exemplo, a 50 km por hora, a pessoa vai passar no equipamento a 50 e não terá problema nenhum. São alguns poucos pontos que podem ser pontuados. República Argentina, Engenheiro do DEC, que tem a redução da velocidade de 60 para 50 km por hora, e os outros equipamentos, então, é um sistema misto, por exemplo, ali da rua Antônio da Veiga com Max Ehring, ou ali do próprio complexo do Giasse, ali da FURB, que eles, além do avanço de sinal e parada sobre a faixa, eles também vão fiscalizar a velocidade, É um sistema misto, então tem todas essas tecnologias no mesmo ponto, funcionando ao mesmo tempo. Andreasa, como é que a gente sabe que o semáforo pelo qual a gente vai passar com o nosso veículo, ele também tem um controlador de velocidade? Tem alguma indicação? Certo. Tem uma indicação, mas eu primeiramente saliento que o avanço de sinal ou o limite de velocidade, ele precisa ser mantido e obedecido em qualquer momento, mesmo onde não tenha fiscalização eletrônica. Mas nesses pontos sempre existe a indicação da velocidade e uma placa do lado escrito fiscalização eletrônica. Então, quando você tiver esse conjunto, a gente chama de placa R19, a placa da velocidade, por exemplo, 50 km por hora, uma placa do lado com fundo branco, fiscalização eletrônica, ela indica que, além do avanço de sinal, ali tem a velocidade também sendo fiscalizado. Eu acho que um exemplo muito bom, por causa da via Rua São Paulo com a Rua Paraíba, que tem é uma via que muitas pessoas passam, e tem esse conjunto, de sinalização indicando essas modalidades de fiscalização operando. O que acontece muito é que tem gente que quando fica amarelo acelera para conseguir passar ainda antes do vermelho, E aí pode aumentar a velocidade, o que não pode cair na outra, Exato, então, eu sou de uma geração lá dos anos 70 que o amarelo era atenção. Na verdade, tecnicamente, o amarelo é pare com segurança. Essa que é a verdade, Quando você vê o amarelo, você tem que já estar reduzindo a velocidade para parar com segurança, e também uma frenagem brusca não é indicada, porque todo esse sistema, ele é justamente para aumentar a segurança viária, diminuir a velocidade e trazer mais conforto e segurança para todo mundo, Então, e nós temos um sistema, além do amarelo, que é o pare com segurança, nós temos também um decaimento do verde, Então você consegue se programar olhando aquele decaimento, aquelas bolachinhas descendo no semáforo, reduzir a velocidade e parar com ainda mais segurança, Lembrando que onde tem semáforo sempre está atrelado uma travessia de pedestres, Os ciclistas também usam muito esse espaço, apesar de utilizarem às vezes de uma forma inadequada, porque o ciclista, para ser pedestre, ele tem que estar desmontado da bicicleta, Mas enfim, são condições que unidas vão trazer mais segurança e redução de números negativos que Blumenau veio trazendo ao longo do tempo. E como é que tem sido, esse início de fiscalização eletrônica com essas 2 etapas já funcionando? Então, nós temos dados muito bons. No mês de outubro, nós tínhamos operando a primeira fase, que era mais ou menos 1/3 do projeto, Nós conseguimos esses equipamentos também, para entender o exemplo que eu vou dar,
eles, além de fiscalizar a velocidade, o avanço de sinal, todo carro que passa por ele, o carro é contado, é como se fosse um número. Ele tem a passagem, né, conta um carro, 2, 3, a velocidade, classifica se é moto, carro, ônibus, caminhão, enfim. Então, em outubro, nós tivemos 15 milhões e 550 mil passagens no sistema de fiscalização eletrônica que faz essa medição. E 99,94% dessas passagens, dos carros passando ali, obedeceram tanto a velocidade como o avanço de sinal e a parada sobre a faixa. Em novembro, que nós tivemos a entrega da segunda fase, e somando com a primeira, nós tivemos aí 2/3 do projeto concluídos, né, em operação ativa no município. Nós conseguimos apurar 25 milhões e 430 mil passagens. É quase 1 milhão de veículos por dia transitando em Blumenau. E 99,97% dessas passagens foram obedecendo a sinalização sem multa. Isso é um número maciço, é um número espetacular de que o blumenauense entendeu o recado e está mantendo a velocidade, pelo menos nesses pontos. E eu acredito que o hábito de passar em tantos pontos de fiscalização, em mais de 50 no município, vai trazer essa condução do veículo na velocidade da via, também no bairro, também lá na rua da casa dele, entende? É uma construção de um hábito salutar para alcançar uma melhor segurança viária, reduzir o número de óbitos, reduzir o número de feridos. Veja, a nossa intenção não é reduzir o número de acidentes. A nossa intenção é que eles sejam menos graves por causa da redução da velocidade. Porque o avanço de sinal não se discute, né? O avanço de sinal, ele agride a pessoa mais mais frágil, né? Que é justamente o pedestre. E a velocidade, ela não agride diretamente o pedestre, mas se ela for sempre menor, o acidente vai ser menos grave. Eu digo, o exemplo que eu uso é o seguinte: a 10 km por hora ninguém se machuca, você só vai ter o dano material, e esse é reparável com o tempo, né? Mas uma vida, uma sequela, um tempo no hospital, ou diminuir a pressão do sistema hospitalar através de menos acidentes de trânsito, é extremamente salutar, não só para quem dirige, mas para o munícipe como um todo que utiliza o sistema. Números muito interessantes, né, que você trouxe, André. Então, isso quer dizer que o Blumenau está respeitando muito a fiscalização. Agora, tem uma coisa, né, Andreas, que a gente tem discutido muito aqui também quando falamos em trânsito, que é a distração ao volante. Aí o motivo pela distração são várias causas, incluindo o celular, né? Mas essa questão da distração ao volante, ainda precisa aumentar essa conscientização de que quando a pessoa entra num carro, num veículo e vai conduzir ele tem que estar focado nessa condução? Exato. Esse, na verdade, é o nosso principal problema. É a distração e o problema que isso traz. O celular é um deles, né? Eu acho que é o exemplo mais clássico deles. O mais importante não é nem dizer é proibido usar o celular, você tem que cuidar quando usa o rádio do carro, tem que estar atento a todo momento. Mas quando a gente se colocar como ator principal, como uma ferramenta efetiva, não sendo o prego, mas sendo um martelo da segurança viária, que eu preciso me colocar no sistema viário como o produtor da segurança viária. Eu posso colocar medidor de velocidade, avanço de sinal a cada 500 metros. Mas se o condutor, o motorista, não estiver ciente da sua conduta, da importância dele respeitar a sinalização, de ter respeito ao próximo, de ter paciência, estar a todo momento atento no que ele faz, nada disso, nesse investimento, ou essa intenção do público, né, de reduzir esses dados é em vão. Porque nós dependemos, eu sou condutor, o senhor também, e todos aqueles que nos ouvem possivelmente também, precisam ter em mente isso. Nós somos os definidores, os atores da segurança viária. Cabe a nós essa execução. Quanto mais ela for melhor, menos problemas nós vamos ter. Tem uma pesquisa que diz que, e olha que 2050 não tá muito longe. Pois é. Vamos lá. Que em 2050, se a coisa continuar assim, né,
E esse é um alerta mesmo, é ONU falando, o IPE, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, é muita gente importante falando sobre isso. Nós vamos chegar a ter uma perda direta por causa do perda de vida direta em cada família do nosso Brasil inteiro. Isso é muita gente. Eu lembro, números são interessantes para nós entenderem, né? Para nós entendermos. 45 mil pessoas morrem no Brasil por ano, não é uma somatória de uma década, é por ano no trânsito. 300 mil pessoas vão feridas graves aos hospitais. É por isso que a gente vê o hospital tão pressionado, né? Não é só por infarto, não é só por um derrame ou um acidente que você cai de bicicleta e quebra a perna, não. O carro e a moto hoje estão trazendo uma pressão para o nosso sistema de saúde absurda. São 50 bilhões de reais por ano. Fora a perda, né? A perda de um ente querido, ele não tem nem como dimensionar numericamente, né? Mas é nisso que a gente precisa se concentrar. Nos últimos 5 anos, em Blumenau, a gente já perdeu 107 vidas diretamente no trânsito. Em Blumenau, nas vias do município, eu não estou contando a rodovia estadual nem a federal, né? 8.900 feridos graves em 5 anos em Blumenau. Né? Então, o sistema ele veio para isso, para pressionar esses números para baixo e trazer principalmente conscientização de que as pessoas elas precisam de fato. Às vezes é ruim ser multado, é ruim que tenha algum equipamento que fique ali cuidando da tua conduta. Mas isso vai fazer com ao longo do tempo que você mude um hábito e traga isso não só para o ponto de fiscalização, mas no seu percurso inteiro. É verdade, bem lembrado, Andreasa. Andreasa, aproveitando essa oportunidade que a gente está conversando, para você falar do papel da Central de Controle Operacional da Secretaria de Trânsito e Transporte. Qual é esse papel? Como é que está sendo esse trabalho? Então, ela um pequeno responsabilidade dela é fazer ter esse cuidado, né, o planejamento e a manutenção desse sistema de fiscalização, mas ele todo o 153, que é um telefone de emergência, de atendimento a emergências de trânsito, é feito por lá. Todo o despacho de ocorrências que nós recebemos, tanto do munícipe, né, que são milhares e milhares de ligações por ano, é feito por ali. Toda a administração também de ocorrências que chegam do bombeiro com relação a acidentes, né? Todo esse despacho, acompanhamento de, por exemplo, não é o nosso dia a dia, mas existe muita consulta de veículos, de remoção de veículos por situação de estacionamento, né? Ainda no município são muitos casos diariamente. Todo o vídeo monitoramento do fluxo dos veículos também é feito por ali. Toda a manutenção e programação semafórica, né? Junto de um sistema também automatizado que nós temos, claro, mas o monitoramento por câmeras nos ajuda muito a entender o que é o fluxo de veículos. Toda a parte também de sinalização horizontal, que é aquela que é pintada no chão, e a vertical de placas, sai daquele setor, né, a execução dessa sinalização, né, o acompanhamento, a manutenção, o controle, porque são valores gigantescos, né? A gente pensa que a gente anda no nosso percurso, pouca placa, mas são pelo menos aí instaladas no município hoje 40 mil placas verticais, aquelas que dizem, né, se você pode andar 50, 60, pode estacionar ou não pode, enfim. Toda a parte também de base de planejamento viário sai da Central de Controle Operacional, né? Nós estamos aí agregando valores sempre, né? Com relação também a atendimento, novos softwares, formas de chegar sempre mais perto do munícipe para poder atendê-lo cada vez melhor e com mais rapidez. Esse é o grande intuito da CCO, da Central de Controle Operacional, né, que é promover, primeiro, segurança viária, no sentido amplo, em todos os seus sentidos, né, e de fato a gente está conseguindo cumprir com essa meta, e também ajudar o município a se desenvolver melhor com relação ao planejamento viário, né.
base para novas obras, ou base para sinalizações melhores, ou condutas operacionais lá do guarda, lá na rua, melhor. Porque há 20, 30 anos atrás, a gente só enxergava o profissional que trabalhava ali no trânsito, só enxergava o seu ponto, né? Hoje eu sei que a influência de uma pessoa interferindo no semáforo, por exemplo, ela pode ser de 1 quilômetro, 2, então a gente vai fornecendo dados para que a operação de trânsito seja mais adequada, né? Lógico que nós estamos engatinhando, mas hoje Blumenau, e antes e pós-CCO, com relação a trânsito e planejamento viário, teve um crescimento muito grande e efetivo. Ele já está na rua, né? Isso não é teórico, né? Nós já estamos executando toda essa questão de planejamento e segurança viária já para o município. O município já está sentindo isso já há 2 anos. Qual é a estrutura da CCO? Ainda tem muito para avançar, Andreasa? Não. Agora, na verdade, a gente está, como eu posso dizer, o diamante está ali, a gente está polindo, a gente quer trazer ferramentas, porque essa questão de tecnologia, a gente precisa entender que ela muda muito rápido, né? O que é de altíssima tecnologia hoje, daqui a 2, 3 anos já não é mais. E para a gente acompanhar toda essa necessidade de todo ano, pelo menos 1.000 carros a mais licenciados, todo ano pelo menos quase 2.000 pessoas a mais habilitadas. Então, o fluxo de veículos, ele só aumenta, meus caros, ele nunca diminui, ele só aumenta para uma capacidade viária que é sempre a mesma. Não dá também para sair construindo viaduto para tudo quanto é lado e entendam que a obra ela tem um retardo com relação à evolução socioeconômica que o município tem, que é privilegiada, é por isso que nós temos tantos carros e tantos habilitados. Então, para a gente conseguir dimensionar melhor e dar um conforto mais adequado para quem usa a estrutura, a gente precisa estar sempre com a tecnologia no topo. E eu digo que isso é a nossa evolução, o nosso desafio, porque ela também é cara e precisa ser, digamos assim, esmiuçada no seu uso para dar o resultado mais adequado para o município. Verdade. Andreasa, aproveitando também a tua participação, hoje à tarde vai ter o fechamento lá da BR-470 no Badenfurt. Isso deve refletir no trânsito em toda aquela região. Em situações como essa, qual é a orientação para o condutor de veículo? Nós acompanhamos já vários fechamentos da BR-470 e eu posso prever com certa exatidão o que vai acontecer. Eles vão começar a vir pela Rua Bahia, lá da Rua Indaial, e vão trazer um pouco de um congestionamento aqui para 2 de setembro até a Via Expressa, talvez aqui Rua das Missões, saindo pela República. O que a gente precisa entender é ter paciência. Nós precisamos, né, nos adequar a esse fluxo que vem, e certamente vem, como desvio, né? E é uma opção, nós precisamos estar preparados com relação a isso. Só que como o sistema semafórico ele tem uma dimensão, né, nós podemos ajustá-lo, contudo o fluxo é muito grande. É muito mais do que a gente pode planejar num único dia e num único momento. Então nós precisamos ter paciência, porque essa com certeza será uma rota de desvio, e esse eixo, Rua Indaial, Rua Bahia, Rua 2 de Setembro, Rua das Missões e depois a República Argentina, né, como saída desse fluxo, certamente vai acontecer, e eu pediria então paciência para todo mundo que usa aquela via e evitar, como foi dito agora há pouco, evitar a 470 e o blumenauense evitar esses eixos agora comentados por causa do congestionamento. É verdade. Obrigado, Andreasa, pela tua participação e as informações aqui na Itaberá Bandeirantes. Eu que agradeço e fico à disposição. E um bom dia, um bom final de semana para todos os ouvintes. Muito obrigado, Cícero Andreasa. Ele é diretor da Central de Controle Operacional da Secretaria de Trânsito e Transportes. Falamos sobre novos equipamentos que entraram em operação hoje no Sistema Eletrônico de Fiscalização do Trânsito aqui em Blumenau. 6 vias passam a ter a fiscalização ativa, né? Controle de velocidade, equipamentos que identificam o avanço de sinal e também velocidade quando se passam pelas esquinas em semáforos aqui da cidade. Ao todo,
essa fase, então, fiscalizam 29 faixas de trânsito, mas nesses locais ainda sem multa, né? A multa começa a 0 hora a partir do dia 11 de dezembro.